Boa noite, os que estão chegando, sejam bem-vindos. Boa noite, amigo Bruno, Bacelar, Renato. Me ouvem bem? Arivaldo, amigo, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Doutora Renata Berg está chegando. Aguardar só uns instantes que ela está chegando. Mais tarde nós vamos ter outra live, às 8h30, com a doutora Raquel Pérez, sobre coaching jurídico. É um tema da moda, um tema importante, e nessa época de pandemia, a gente acaba tendo que refletir, né, sobre a possibilidade de fazer um coach para a gente reposicionar nossa carreira, ressignificar, né, nossa advocacia. Deixa eu passar para vocês aqui algumas informações também. Amigo Alberto Schuller, é membro da Comissão de Trabalho e diretor da ATP, seja muito bem-vindo. Gente, na próxima terça-feira, tá? Paulo Henrique Castanha, seja bem-vindo, amigo. Na próxima terça-feira, às 19 horas, eu estarei conversando com o Dr. Ellison Miesa sobre a força dos precedentes no processo de trabalho. Acredito que a maior parte conheça ele, professor de diversos cursos de renome no país. E essa live vai ser extremamente importante porque ela vai tratar de um tema que acaba sendo preponderante para o futuro da advocacia, do trabalhista, no caso, né? Nós temos a possibilidade de, daqui para frente, cada vez mais, ter o guarda-chuva dos precedentes norteando os processos de forma cada vez mais acentuada. E, desse modo, essa live considero extremamente importante. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a doutora Renata. Doutora Larissa, seja bem-vindo. Bem-vinda, seja bem-vinda. Professor Mauro Schiave, uma satisfação muito grande ter aqui conosco, professor. Uma honra muito grande. Doutora Renata já pediu para participar, nós já adicionamos. Olá, Renata, tudo bem? Tudo ótimo. Satisfação muito grande estar com você aqui. Quanto tempo que eu não vejo você? Pois é, isso. O Covid, né? O Covid tem tornado as nossas rotinas cada vez mais isoladas, né? Todo mundo trabalhando em casa, indo. Os escritórios estão começando a reabrir. Não sei se você também já passou a frequentar o escritório da empresa, mas o meu, particularmente, eu ainda não fui. Então, estou esperando passar um pouquinho essa pandemia para a gente seguir adiante. Seja bem-vinda, Renata. Tô tão feliz pelo convite, feliz demais. Mais um convite aí da ATP, né? Principalmente no último encontro, foi emocionante, com todo mundo, tantos queridos, na verdade, né? Participando do debate e acompanhando também, foi ótimo. E agora com você. Não podia ser melhor. Show de bola, Renato. Só para lembrar a todos, essa conversa aqui com a Renata Berenguer vai ficar salva no nosso IGTV, aqui no Instagram, e vai ficar também salva no nosso canal no YouTube, né, na nossa videoteca, que está arquivando todas as nossas lives para quem não puder estar presente no momento. Então, faça lá a sua inscrição no nosso canal do YouTube para que vocês possam curtir o acervo que já está sendo formado. Renata, o tema hoje é direito do trabalho em mudança. E aí a gente pontuou aqui
algumas sinalizações como o legado das medidas provisórias, o teletrabalho, a LGPD, a flexibilidade de normas de trabalho e etc. Eu te pergunto inicialmente o seguinte, Renato. Imaginavas que de 3 anos para cá a gente ia ter tanta mudança quanto está tendo hoje? Não, acho que ninguém, né, imaginava. Na verdade, eu imaginava uma grande mudança, mas não que ela seria motivada por algo que a gente não consegue, naquele tempo e até hoje, né, não consegue enxergar. Então, o motivo, eu nunca consegui, acho que ninguém no mundo conseguia imaginar, mas o tempo de mudança e a velocidade com as coisas, com que as coisas iriam acontecer, eu já imaginava. E você também, né? A gente Sim. já tem alguns quilômetros de estrada É verdade, é verdade. que rodamos por aí para dar palestra, acompanhando todas aquelas palestras sobre as Interior, né? mudanças, né? Isso. É, exatamente. Era massa que todo mundo dizia, ai meu Deus, vai acabar o mundo, as coisas vão mudar. A gente começava assim, não, esse é um tema, olha, apocalipse. Mas, na verdade, aquele tempo de mudança chegou, né? Finalmente. E a gente está passando por um momento meio que disruptivo, realmente. Verdade, Mas nada que a gente não imaginasse que iríamos passar na advocacia, né? Esse tempo de verdade. mudança do trabalho, a flexibilização das normas do direito do trabalho, isso fazia parte de um grande movimento, né? E aí o corona veio só para acelerar e cair a ficha para todo mundo. Mas é uma tendência. Só para contextualizar aqui que está nos assistindo, eu acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né, Renata? A gente, pela OAB, pela ESA, a gente percorreu vários subseccionais, eu e a doutora Renata, em ciclos de palestra, né? De atualização jurídica. E o painel que eu apresentava geralmente era o futuro do trabalho, o trabalho do futuro. E quando a gente falava de inteligência artificial, de robôs operando direito, o pessoal geralmente recebia com um pouco de perplexidade, mas veja, tá, já é uma realidade, né? Eu não imaginava, eu confesso que eu não imaginava que a pandemia, Renata, ia fazer a gente também passar por tanto momento disruptivo, inclusive do ponto de vista legal, né? E a gente vai falar sobre isso, evidentemente, mas eu queria contextualizar a todos que você advoga, inclusive, também no setor jurídico de uma empresa, não é isso, Renata? É De uma isso mesmo, grande, isso todos os de uma, dias. Bom dia. isso, e de uma grande empresa de informática com quantidade de empregados, muito afetada pelas mudanças que a Covid impôs. E eu te pergunto, como é que foi para você, estudando no corpo interno, adequar-se a essas mudanças? Como foi realizada essa transição? Não sei se houve teletrabalho, se houve, como é que vocês conseguiram colocar isso em prática de uma maneira tão repentina? Dia para noite. Como é que vocês fizeram isso aí? Bem, como a gente estava conversando, Léo, mais uma vez, para agradecer também a todos os presentes e a você pelo convite, a ATP também. Eu me sinto em casa aqui, é sempre uma grande honra. Eu até estava aqui falando com o Léo mais cedo, que eu realmente preciso participar ainda mais, porque toda vez que eu participo, eu sinto uma felicidade enorme pela troca que a gente tem de experiência, de técnica, Muito pelo bom. respeito que se tem também dos debates, né? Eu acho que aqui a gente sempre constrói alguma coisa, a gente sempre consegue provocar em alguém aquele sentimento de que o advogado tem que ter, né? De ser inquieto, de saber que tem algo para você buscar, algo para você resolver, alguma coisa nova está chegando por aí. Então, para mim, é uma felicidade enorme estar aqui presente com vocês. E outro ponto, principalmente, é com o Léo aqui, não teria melhor companhia, a gente já rodou um bocado de lugar, realmente. Verdade, verdade. Várias cidades no interior, era ótimo. Léo ia passando e falando sobre os robôs, falando sobre inteligência artificial. Eu ia logo em seguida falando de honorários, que era a parte Muito boa, né? bom. Era uma tapa, era uma tapa, vi uma tapa minha assim, falando do futuro nefasto para a advocacia. Em seguida você falava da parte boa, que é a parte dos honorários. Logicamente, a pessoa tem que sorrir no final, né, Renato? Sempre tem que sorrir no final. Verdade, tem que sorrir. Simone, querida, olha aí, sempre Sempre vinha, presente. trouxe Simone, nossa diretora, não perde uma live. É verdade, muita gente querida. Então, acho que né, já naquele momento a gente já conversava muito sobre isso, mas muitos advogados não conseguiam alcançar ainda o momento que a gente iria passar. Bem, daquele momento, acho que faz mais ou menos uns 2 anos, né, Léo? Por aí, né? Isso. 2 anos para cá. Hoje eu sou gestora de uma empresa de tecnologia, uma empresa líder no mercado, e ela atua basicamente no setor de saúde. Então, a gente está assim, a todo vapor, trabalhando demais.
como tudo começou no teletrabalho, eu acho que é uma experiência muito boa de passar para todos ainda que tem essa realidade muito distante, é que começou no meu caso do Covid, né? Você sabe É disso, verdade. Léo? Seria disso. Você pode Aí, falar para o pessoal aqui, né? Se você quiser, se ter vontade. do dia para a noite, eu fui surpreendida com o diagnóstico, né? E aí a gente começou a mudar toda a estrutura da gente. Então, nós temos aqui em Recife um prédio com cerca de 1.600 funcionários, são 1.600 pessoas ali trabalhando, fazendo a diferença. E do dia para a noite a gente decidiu, em razão do meu diagnóstico, né, do teste confirmado, migrar todo mundo para o teletrabalho. É claro que nós somos uma empresa de tecnologia, estávamos muito bem preparados, mas essa transformação realmente foi um tempo de mais ou menos 24 a 48 horas. Nós conseguimos migrar todos os funcionários para o teletrabalho. E aí muita gente me pergunta da experiência, como foi isso, como as empresas de tecnologia estão funcionando e quais são os grandes. Mas a gente precisa também lembrar dos desafios que o teletrabalho traz aí para a nossa sociedade, e tanto para os empresários quanto para os empregados. E o ponto principal do teletrabalho não é esse sobre a prevalência, que o empregado tem que preponderantemente trabalhar fora do estabelecimento empresarial. Sem sombra de dúvida, não é esse. Eu acho que o tema que é muito ligado à tecnologia e ao direito e as novas possibilidades que a gente tem de reclamação trabalhista é em relação ao controle de jornada no teletrabalho. Sim, importantíssimo. Isso. Então, o artigo 62, ele já trazia duas grandes exceções antes da reforma trabalhista, que era o trabalho externo e quem exercia cargo de gestão, certo? Que estavam excluídos do controle de jornada e, consequentemente, do pagamento, do recebimento das horas extras. A reforma trabalhista inseriu o teletrabalho entre os incisos do artigo 62, onde trouxe aí o teletrabalho como hipótese em que se presumia que o empregador não conseguiria controlar a jornada de trabalho. Agora, com a pandemia, que as empresas tiveram que passar os seus empregados por força do alto nível de contágio para suas residências, começaram a perceber que dá sim para controlar a jornada de trabalho do empregado quando ele está em casa. E é esse grande tino que todo mundo precisa perceber e o empresário também precisa estar atento. Porque a máxima do artigo 62 é a incompatibilidade com o controle de jornada, né? Só que hoje em dia, a gente tem atualmente inúmeros softwares. E eles são, assim, impressionantes da capacidade que eles têm de realmente controlar e fazer a gestão dessas horas trabalhadas. Então, a máxima que está estabelecida ali no artigo 62, inciso 3º, de que o empregado no teletrabalho não teria como ter o controle da jornada e, consequentemente, receber, ela cai por terra, né? E isso que a gente precisa destacar para que todos fiquem muito atentos a esse tipo de possibilidade, porque hoje a gente tem softwares assim super avançados, com o nível de interatividade daquele funcionário com a rede. Estamos sempre sendo online durante muito tempo. Então, tudo isso possibilitou ao empregador o controle da jornada. Então, se a gente já tem um controle da jornada, a gente tem que ficar atento e realmente, efetivamente, pagar essa jornada extraordinária, se for o caso. Porque nesse tempo de pandemia, muita gente, quem está trabalhando, né, vem exercendo sim horas extras, e essas horas extras, se o empregador está controlando, tem que ser pago, né? Então, esse é um pouquinho. Eu conversei, Renata, recentemente com uma advogada aqui de Pernambuco, doutora Adriana Caribé, e que é sócia de Siqueira Castro, escritório de abrangência nacional, e a gente estava falando sobre como é que adequou a equipe dela ao teletrabalho, né? E ela disse, por incrível que pareça, Leonardo, a demanda pelo teletrabalho já era anterior, o pessoal já queria, né? Parece-me que essa realidade nova do trabalho, através da teleprestação de serviço, né, serviço à distância, eu acho que é um caminho sem volta mesmo, né? A gente não é nenhuma novidade, lógico, não é nenhuma novidade, mas
me parece que né, a ênfase que vai ser dada da Horavante vai ser muito mais intensa. E eu fico me perguntando, por exemplo, se a nossa legislação, Renata, ela está hoje, assim, acomodada para poder tratar de todos os temas e questionamentos que o teletrabalho, por exemplo, traz. Eu tenho minhas dúvidas se a gente tem essa regulação toda do teletrabalho, direito de imagem, né? A exposição, a questão postural, como é que a gente vai fiscalizar a postura do empregado durante o serviço na casa dele. A nossa legislação acho bastante lacunosa nesse sentido. E ele tende a ser uma tendência, né, daqui para frente, na mudança que veio, parece que para ficar, né? Exatamente. Não. Definitivamente a nossa legislação ela não trata e não explora muito bem o assunto do teletrabalho. A opção do legislador, quando trouxe teletrabalho para a CLT, foi deixar a cargo dos sindicatos a produção e a regulamentação dessa nova forma de trabalho. Tanto é que ele inclui, entre o artigo 611-A, a possibilidade das normas coletivas terem mais valor, ser preponderante sobre a lei. Norma assim, aleatória. O legislador foi deixar a cargo dos sindicatos que eles regulamentem a depender da necessidade de cada caso, de cada atividade e também essa nova forma de trabalho. Agora, sim, Léo, realmente o teletrabalho veio muito forte, principalmente na terceira revolução industrial, né? Que tinha traços fortes de tecnologia, também traços fortes de normas de flexibilização das normas de direito de trabalho, e possibilidades do empregado, inclusive, trabalhar para mais de uma empresa durante a sua jornada diária, né? Então, o teletrabalho está ligado a todos os movimentos sociais, econômicos e políticos que existem no mundo. Agora, isso só veio à tona. Mas nós ainda estamos passando por um momento de adaptação. Eu até estava vendo uma revista no Valor Econômico, estava dizendo assim sobre o movimento do teletrabalho, que muitas empresas, quando enviaram os empregados para casa, elas começaram a perceber a possibilidade de reduzir a infraestrutura. De reduzir. Sim, é verdade. Com aluguel, com luz, com várias outras coisas, com energia, tudo que você gasta para manutenção de uma infraestrutura voltada para a adequação daquela mão de obra. Mas, em contrapartida, isso aí foi uma coisa bastante curiosa, e talvez seja a possibilidade do Brasil também, porque a gente gosta de estar perto, nós gostamos de ter essa troca de calor mesmo, é coisa de latino-americano, realmente. Mas muitas empresas, inclusive, também estão procurando lugares melhor para acomodar seus funcionários, respeitando as novas normas de segurança e ambiente de trabalho. Agora, como nós vamos ficar, é uma grande dúvida, né? Eu acho que teletrabalho. Ninguém sabe se a gente realmente... Eu acho que o povo brasileiro vai se adaptar bem ao teletrabalho para determinadas profissões, como, por exemplo, a advocacia, né, que já passa muito tempo fora e tudo mais, tem uma atividade muito mais intensa, e em poucas atividades de tecnologia, mas em grande maioria o volume de trabalho vai ser presencial. E talvez essa ainda discrepância entre a quantidade de teletrabalho presencial faça com que a gente ainda demore ainda mais para alcançarmos o amadurecimento das normas, sejam elas coletivas ou produzidas pelo legislado. Então, talvez a gente precise passar um tempinho a mais, né, para viver essa prática e poder fazer uma regra mais estamental, assim, mais duradoura, né? Talvez seja essa a hipótese. Pode ser. Eu acho que isso vai acontecer com muitas outras coisas também, muitas outras coisas em relação ao trabalho. A gente tem que ficar muito atento aos movimentos de atividade social que vão impactar nessas decisões, nessas formas e escolhas que as empresas têm para administrar essas atividades. Mas dizer que o teletrabalho é uma coisa assim que todo mundo quer, é difícil. O advogado quer, eu queria até como advogada, mais ou menos, porque eu gosto do advogado, né? Tem que resolver o problema. Advogado tem que resolver o problema. Agora à tarde, eu estava conversando agora à tarde com um colega que é da AGU, e ele me disse que há um estudo da Advocacia da União, né, que engloba a AGU, procuradores federais,
e eles parecem que vão reduzir a estrutura física. Eles querem reduzir a estrutura física a um ambiente de poucos computadores, 20, 30 computadores, e aí, em vez de você ter lá 100 salas, você teria uma única grande sala dividida por baias para 20, 30 lugares, onde o membro da AGU, né, fazia uma reserva do telefone e iria trabalhar, porque o grosso do trabalho deles está sendo feito de forma telepresencial. Está sendo feito à distância, melhor. Então, assim, eles já fazem reunião telepresencial há muito tempo, eles já estão fazendo o trabalho todo com arquivo digitalizado, ou seja, vai haver um enxugamento do custo da máquina para eles de uma maneira gigante. Acredito que as empresas, né, por consequência, da mesma forma. Então, eu acho que quando a empresa experimentar essa nova realidade, que verificar, a doutora Yane Teles acabou de entrar, doutor Roberto Luciano, seja muito bem-vinda que eu estou entrando. Quando a empresa experimentar essa nova realidade, Renata, a meu ver, dessa redução de custos, e sendo possível controlar essa produtividade à distância, é difícil, né, ela querer trazer para dentro dos seus hostes o trabalhador que tem todo um custo embutido, né, de estrutura para isso. É bem difícil. Né? É bem difícil. Na advocacia pública, eu acho que o teletrabalho atende perfeitamente. Porque na privada, a gente ainda tem, como é o meu caso, que advogo para a empresa, dentro do estabelecimento da empresa, eu ainda preciso do contato com o presidente, com os diretores. A dinâmica acontece muito mais rápido e o fato de estar próximo faz com que eu acompanhe esse ritmo. Mas quando a gente fala da advocacia pública, não existe esse contato com o cliente, até porque o cliente é figurado, não existe alguma pessoa que represente. Então, as agendas dos procuradores, elas já eram previamente datadas, desde que o advogado fosse lá procurar. Então, é outro formato, né, de exercício de advocacia. Realmente é uma tendência e eu vejo completamente aplicável. Agora, para a gente, é um pouco mais complicado. E para os empresários, eles irão certamente encontrar esses desafios. Eu, particularmente, até estava presenciando uma negociação coletiva que foi chamada extraordinariamente para atender às necessidades da pandemia, do setor de tecnologia, e a gente conversou muito sobre isso, sabe? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter a ajuda de custo para os empregados que estão no teletrabalho? De quanto é essa ajuda? Como é que a gente vai mensurar o custo de energia, o custo de água que ele está tendo extra? E, em contrapartida, o que a gente vai dizer para o funcionário? Ele tem direito a receber uma contraprestação de ajuda de custo, mas o valor que ele estava economizando com gasolina e o tempo que ele também está economizando para si mesmo, não se deslocando até o trabalho. A gente ainda tem muito a amadurecer. É verdade. E você tocou num ponto que antes que me chamou muita atenção e faz um link exatamente com a questão da negociação sindical, que é o seguinte: com a redução da estrutura, com essa, digamos assim, pulverização da massa trabalhadora, ou seja, cada um vai trabalhar em sua casa, né? Você diminui o contato dos trabalhadores, diminui a interação direta e, para efeito do direito sindical, me parece que isso pode ter uma repercussão negativa, porque a gente sabe que o direito sindical ele nasce muito do contato corpo a corpo, das interações sociais dentro do ambiente de trabalho, né? Do chão de fábrica. E aí, quando isso some, Renata, com o teletrabalho, me parece que nós vamos ter novos paradigmas. Aí, veja, redução de estrutura, diminuição do contato direto, da vivência cotidiana da empresa, e, por fim, impacto na atividade sindical. Você acha que essas relações sindicais vão sofrer consequência por causa disso? E, aliás, no direito do trabalho, eu acredito que o direito sindical tem sofrido mudanças absolutamente consideráveis desde 2017, com a reforma trabalhista. Desde 2017, a gente vem sofrendo grandes ataques, na verdade, a todas as entidades sindicais. Então, a gente começou pela estrutura de remuneração deles, mas o que se tem que entender também é que a gente vive hoje, para os sindicatos, um grande estágio de mudança.
Como cada sindicato vai utilizar para crescer ou simplesmente deixar de existir, vai depender de cada um. Mas a possibilidade que a norma tem e oferece para o sindicato é de que cada vez mais ele tenha mais espaço, porque depois do artigo 611-A, o negociado prevalece sobre o legislado. Como utilizar esse poder que foi dado para os sindicatos é que é o grande desafio para a maior parte deles. Agora, sem sombra de dúvida, as medidas provisórias, elas trouxeram ainda mais poder. O artigo 2º da medida provisória 927 também trouxe, mais uma vez, a máxima do negociado prevalece sobre o legislado, independentemente de qualquer outra restrição. Os sindicatos estão com esse poder na mão. O que fazer? Primeiro, grande desafio é o distanciamento social, com certeza, porque, inclusive, vários atos relacionados aos processos de formação da norma coletiva estão ligados, sim, a reuniões presenciais, a convocação dos seus associados. Então, isso vai afetar? Vai, com certeza vai afetar. Mas vai fazer com que o sindicato deixe de atuar? Não. Vai diminuir, certo? A capacidade que o sindicato tem de reinventar e gerar normas, também não. É um desafio grande, mas aqui, como a gente está fazendo, como conseguimos manter próximos os associados da ATP, assim como a gente consegue ainda manter uma relação interpessoal, apesar da tela, o sindicato tem que fazer a mesma coisa. E aproveitar esse momento, por quê? São de momentos assim, disruptivos, que a gente faz com que cresçam ainda mais. Quem é bom se destaca nesses momentos, porque é aquele que vai lutar, que vai mostrar a cara, que vai vencer um grande desafio, não é aquele desafio diário. E segundo, porque o direito sindical ele surge da luta entre as classes. Ele é fonte do direito do trabalho, isso é inegável. É só você abrir qualquer livro de direito do trabalho, seja ele individual ou coletivo, você vai ver que é unânime, é fonte do direito do trabalho. O direito vai surgir dali e vai surgir do conflito, e é no momento de crise que vão ter ainda mais conflitos. Então, é chegado um momento em que os sindicatos precisam voltar, se reinventar e se empoderar desse poder que realmente a lei e as medidas provisórias vêm oferecendo para eles. Então, são novas possibilidades. E, é claro, tem muito sindicato que talvez vá se aproveitar disso, infelizmente, desse momento de fragilidade, para, deixa eu dizer assim, uma frase que não fique negativa, na verdade, mas sucumbir às vantagens dos empregadores que estão ali ansiosos para reduzir custos e desligar empregados. Realmente é um desafio, vai ser atingido em razão de todos esses processos, mas é necessário também que a gente entenda que os sindicatos eles têm uma postura muito importante, eles têm um papel muito importante, principalmente nesses momentos de crise. É dali que irão surgir as nossas leis. E o que a gente tem de norma hoje representa uma conquista. Não nasceu do dia para a noite. Os nossos grandes direitos eles foram construídos, eles surgiram da sociedade e foram positivados pelo Estado. A gente não pode simplesmente entender que o Estado, com todo o poder e a representatividade que ele tem, que vai criar uma norma e toda a população vai aceitar e aquilo ali vai ser eternamente. Não é assim. Pode até ser, mas é muito mínimo. As normas que têm aderência na sociedade são muito mínimas que são trazidas dessa forma. Então, o sindicato tem aí uma possibilidade, tem um grande desafio, mas também tem grandes possibilidades, né? Eu acho que é o momento que a gente tem de se reinventar enquanto direito de trabalho e valorizar aquilo que a história nos oferece, né? Verdade. Eu tenho a impressão de que se construiu de forma equivocada no Brasil uma narrativa de que sindicatos seriam inimigos do empregador, estariam ali como um freio para o desenvolvimento. Se construiu essa narrativa ao longo do tempo e o que eu percebo é que parte da sociedade acabou comprando essa ideia. E eu converso com alguns advogados do sindicato, inclusive um deles, Arivaldo, até escreveu aqui, não participando, dizendo que realmente a reforma enfraqueceu bastante o movimento sindical. Mas eu converso com alguns advogados sindicatos e eu vejo no olhar deles uma decepção muito grande no que tem se tornado, né, o direito sindical, infelizmente, face a tantas e tantas, digamos assim, diminuições de importância. E
como eu falei, e isso me parece uma narrativa, Renata, construída ao longo do tempo, né? Quando houve a medida provisória 936, por exemplo, que demandava que houvesse, a princípio, houvesse a negociação com o sindicato de classe, né? Eu não sei como você sentiu isso, eu quero saber, mas eu percebi uma grande boa vontade. A doutora Adriana Caribe acabou de entrar, nossa futura vice-presidência de Querida. eu senti, Renata, uma muito boa vontade do sindicato em geral, em querer fazer essa chancela desses acordos, em querer salvar aqueles empregos. Ou seja, o que eu vi na casuística foi totalmente diferente da narrativa construída do sindicato como entrave. Lógico, vai ter um ou outro aqui, né, diferente. Não sei se você percebeu da mesma forma. Para mim, o que eu vi foi muito interesse sindical em querer fazer esses acordos e salvar esses empregos. É difícil, né, a gente falar. Acho que o momento é como a gente já sabe, não é novidade para ninguém, é realmente um momento disruptivo. Na década de 30, depressão de 30, a gente passou por um momento, eu falo em relação ao emprego, né? Não falo em relação ao motivo que gerou esse desequilíbrio econômico. A gente passou por algo semelhante. Eu não sou, eu fico brincando, porque eu não sou economista de laboratório, não. Porque eu tenho um bocado, né? Economista de laboratório. Totalmente, Eu não sou curiosa. Eu não sou curiosa. Mas o que a gente vive hoje assim, um momento muito difícil, porque a gente fica entre o neoliberalismo, que é aquele, a gente vai se autorregular, o mercado vai se autorregular, vai criar sua própria estrutura, inclusive normativa, e oferecer novas possibilidades para que a sociedade ela volte a agir de forma normal e mais equilibrada. E a ideia de Keynes também, que traz um modelo de intervenção estatal, não muito forte, mas de intervenção estatal, que regulamente o mercado até voltar a existir o equilíbrio. Como o governo da gente vai se comportar? Eu vou dizer, vai realmente muito mais para as ideias de Keynes e dizer que realmente vai ter uma intervenção mínima, porque não acredita no poder de autorregulamentação do mercado. Aí a gente vai ficar, como a gente está vendo hoje, né? Está passando por aí pelo processo, acho que você comentou até comigo no Congresso, a possibilidade de extensão da medida 936, não é isso? E uma intervenção estatal maior, inclusive possibilitando aos empregadores a suspensão dos acordos judiciais já firmados. Os pagamentos de acordo firmados. O que é, assim, isso é motivo para outra live, para a gente conversar em outra live, que envolve diversos fatores constitucionais, né? Bem, voltando aqui para o tema. Quando a gente fala de sindicato, de importância, de mercado, de como é que a gente vai passar e superar tudo isso, a gente tem que esperar um pouco. Eu acho que a tendência hoje em dia é realmente uma intervenção estatal mais forte, mais acentuada. A gente vai ver depois dessa semana se vai ter uma intervenção muito forte ou não, né? Porque eu considero uma intervenção estatal muito forte, determinar a suspensão dos pagamentos dos acordos até o final do ano. Isso é reduzir realmente, intervir diretamente nas relações privadas, na vontade das partes, né? Mas vamos esperar, ninguém sabe o que é que vem por aí. E depois desse cenário de neoliberal, não neoliberal, como a gente vai seguir, a gente vai ter uma tranquilidade maior para dizer se efetivamente as relações de trabalho, como vão se comportar no futuro. Verdade. Eu recebi agora, essa notícia saiu agora à tarde da aprovação desse projeto na Câmara, né? Vai para o Senado ainda, não tem sessão presencial, é apenas um projeto. Eu recebi vários questionamentos de clientes, de colegas advogados, e, assim, confesso que fiquei surpreso. Mas esse tema, especificamente, eu vinha debatendo ele nos últimos dias, porque realmente houve pedidos de suspensão de pagamento ou de adiamento de prazos de vencimento de acordos trabalhistas. E o que eu sempre falei antes, eu reproduzo, eu reitero. Em primeiro lugar, nós temos que aguardar para ver qual é o texto legal. Fato, a gente não pode trabalhar com a coisa em tese. Mas, em se consolidando essa determinação para alteração do vencimento, pagar somente a partir de 2021, eu vejo como algo gravíssimo, uma afronta constitucional, porque um termo de acordo homologado pelo juiz
tem força de sentença de coisa julgada, você ataca através de ação rescisória, você tem que cumprir aquilo que tem proteção constitucional. Então, o pequeno empresário, que às vezes não tem acesso a um advogado, vai num afã de querer economizar e pode estar dando margem aí a um pagamento de uma multa de 100%, de 50%. Veja que coisa, me parece uma coisa assim, até certo ponto irresponsável você divulgar isso como se fosse, vai sair a legislação, então vamos deixar esse pagamento dos acordos a partir de 2021. Eu não vejo dessa forma. Inclusive, as notícias que eu tenho lido é que a maioria das empresas que pediram flexibilização de pagamento na Justiça do Trabalho, até o presente momento, a maioria não conseguiu flexibilizar, porque depende, né, da negociação, da renegociação com a parte interessada, o credor. E aí você incentiva a pessoa, a empresa, a adiar esse pagamento com base numa lei inconstitucional, que está enfrentando a coisa julgada. Eu acho de uma temeridade impressionante. Inclusive, eu acho de uma má técnica legislativa, né? Você mudar a Constituição para uma lei ordinária, realmente não me parece o caminho mais sensato. Mas então, essas mudanças, né, Renata, elas estão vindo de uma maneira assim tão abrupta que eu fico espantado. Essa, por exemplo, me deixou espantado. Eu não sei o que mais você espera. Eu, particularmente, não esperaria nunca que o governo, através de lei, viesse regular essa matéria que tem previsão constitucional. Eu não esperava. Essa é uma intervenção estatal muito forte. É um sinal assim, muito preocupante, inclusive. Eu vou muito mais pela linha do neoliberalismo. Eu acho que o mercado se autorregula sim. Nós temos capacidade para isso, mas que a gente precisa de um líder que deixe isso acontecer. Tem que ter uma intervenção mínima, muito mínima do Estado nesse tipo de questão, né? Uma intervenção estatal assim tão acentuada, não acho que é a melhor solução. Porque se a gente olhar para o próprio direito coletivo e a dinâmica com que ele oferece, você vai perceber que a gente tem espaço para muito isso. Então, a gente hoje em dia tem a norma coletiva, tem mais valor sobre a legislação. Isso é muito importante. É muito importante porque vai ser tratado caso a caso. Vai ser tratado, levado em consideração a situação econômica do empregador. Para a gente falar de uma validade de norma coletiva, é uma proteção muito maior para o empregado, que as normas e os direitos sejam transacionados, porque no direito do trabalho não cabe renúncia, cabe apenas transação. E o sindicato consegue levar a sua força no poder para negociar, manter esse equilíbrio e dar a norma uma forma mais robusta, para que haja transação, para que futuramente, por exemplo, o empregador que tenha se beneficiado com uma redução de contrato, com a suspensão de contrato, com a suspensão do pagamento dos acordos, o que for, seja passível de anulação. Porque, independentemente de qualquer coisa, a norma coletiva também pode ser algo de nulidade ou ser também considerado como um ato anulável. Isso é outro ponto. Já para outra live também, pode falar também dessa, não tem problema. Fica à vontade, fica à vontade. O Estado intervir dessa forma é muito preocupante. Acho que se passar isso realmente, vamos se juntar aqui para conversar sobre isso, que a gente tem muitos aspectos que devem ser levados em consideração e tendências, inclusive, de modelo de governo que a gente vai ter aí pela frente, né? Eu não acredito numa intervenção estatal tão forte, que ela seja eficaz. Perfeito. Renata, e um tema que eu acho bem interessante, vejo pouco se comentar, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria que, se possível, você contextualizasse aqui, nossos colegas estão assistindo essa conversa, né, sobre a sua visão a respeito dessa legislação, que vai entrar em vigor, né, e a importância e impacto dela no direito do trabalho, no seu modo de olhar. Você que trabalha na parte de tecnologia, inclusive, a empresa de tecnologia, né? Então, pois é. Fica assim. Veja, a Lei Geral de Proteção de Dados é um tema super importante. É um tema em que, inclusive, está inserido em toda essa estabilidade que a gente encontra hoje em dia no judiciário, né, no legislativo também. A legislação geral de proteção de dados é uma grande incógnita quando ela vai começar, mas se a medida provisória não for convertida em lei, a gente vai ter aí a partir de 15 de agosto um cenário completamente diferente. E eu vou fazer até um link de legislação geral de proteção de dados e a nossa realidade de teletrabalho. O teletrabalho, ele trouxe um risco ainda maior para as empresas de tecnologia e para todos os demais empregadores.
já que o empregado ele tem uma máquina, né, da empresa que está levando para o seu ambiente residencial. Nesse ambiente residencial, ele está vulnerável a diversos outros fatores, como, por exemplo, um acidente, vai cair alguma coisa, vai consertar, onde vai consertar. 2, a utilização para finalidade pessoal. Então, a utilização de uma máquina de trabalho para finalidade pessoal oferece outro grau de risco, de vulnerabilidade dos dados que aquele empregado pode ter acesso durante sua jornada de trabalho. Outro ponto também muito importante, não só o empregado usar aquela máquina para a finalidade pessoal, o filho, vou emprestar o meu computador aqui para meu filho. E ali ele pode tornar, acontece também com o celular o tempo todo, a gente dá a mesma história. Agora mais do que nunca, né, Renata? Agora que os colégios estão parados, a gente está passando direto. Tome aqui o celular e para a criança ficar ali assistindo aqueles filmes e tudo mais. E manuseando o celular, que se for, né, um aparelho voltado para uma ferramenta de trabalho, assim como também o computador, nós vamos ter novos riscos. A Legislação Geral de Proteção de Dados está aí, nesse vai e volta. Mas se não for feito de lei, a partir de 15 de agosto está valendo. Esse grau de exposição tem que ter uma regulamentação específica num contrato de trabalho dos empregados. Então, é muito importante que todos os advogados, seja advogado de empresa, ou o que for também, que tenham clientes nesse sentido, que trabalham com teletrabalho, estão expostos a isso, se preocupem em desenvolver cláusulas contratuais onde todas as recomendações para a utilização dessas máquinas e proteção desses dados sejam ali inseridas. Então, o teletrabalho, como eu disse, não é só aquele artigo ali, 75A, que diz tudo e regulamenta tudo. É como a gente viu aqui, a norma em relação ao teletrabalho, ela é insuficiente. A intenção do legislador para deixar a cargo aí das convenções e acordos coletivos de regulamentar. E a Legislação Geral de Proteção de Dados traz essa preocupação e essa realidade em que nós estamos hoje em dia de trabalhadores em casa, aumentar ainda mais os riscos de possibilidade de perda de dados, vulnerabilidade deles em razão de vírus por uso pessoal, utilização do próprio equipamento, como utilizar esse equipamento, fazer a manutenção desse equipamento. Então, esses são pontos que são ligados à Legislação Geral de Proteção de Dados, que devem ser inseridos no contrato, como, por exemplo, também o próprio dados dos empregados, como é que a gente vai formatar os aceites, o que a gente pode utilizar. Isso, e porque, afinal de contas, muitas empresas estão mais do que nunca, porque tem muita gente online, né? Historicamente falando, tem muita gente online, se utilizando desses dados, captando esses dados, para que lá na frente, quando a Legislação Geral de Proteção de Dados chegar, a maioria dos dados já está aí por aí, circulando, vendidos e foram utilizados de forma escusa à legislação, porque ela não está em vigência, né? Então, o que eu deixo de recado quanto a esse ponto se preocupem com passar as recomendações para os empregados de manutenção, se preocupem com a utilização desses dados pelos empregados, se preocupem como também ter o aceite deles, a ciência de que esses dados poderão ser utilizados para finalidade A, B e C, que aí tem todas as finalidades descritas em lei. Tudo isso deve ser aí um ponto de observação para os empregados e empregadores. Aí, nesse ponto, Léo, é outro motivo também para a gente marcar uma live e conversar, e tem muita gente bacana para falar sobre isso, tem muitos debates super interessantes sobre responsabilidade objetiva também, do DPO, que pode ser um empregado, pode ser um preposto, um ato do preposto. Então, tem muita coisa para a gente preparar o universo trabalhista para receber essa legislação. E você falou de universo trabalhista, Renato, e aqui eu fico imaginando, a gente em 2017, tratando de reforma trabalhista, por exemplo, que veio para modernizar, e temas como esse ficaram largo. Os trabalhadores em aplicativo ficaram ao largo. A gente tem uma CLT que cada vez mais abrange uma quantidade menor de pessoas, porque a quantidade menor de pessoas tem emprego. E ela vai ficando cada vez em desuso. Então a gente está com uma coxa de retalhos muito grande. As leis, medidas provisórias estão dispersas no ecossistema trabalhista. A gente precisa aglutinar tudo isso. E eu vou te perguntar, porque a gente está incrivelmente se encaminhando para o final, vou te perguntar o seguinte:
Tu acreditas, Renato, que a médio prazo ou a curto prazo a gente vai ter o bendito Código do Trabalho ou viveremos de coxa de retalhos por muito tempo ainda? Léo, vou te dizer o seguinte, eu acho que a gente não vai ter novas legislações trabalhistas tratando e regulamentando as novas atividades, porque o modelo de trabalho universal, ele é flexível, ele está muito mais além do que a gente tem aqui no Brasil. Os conceitos de trabalho estão livres dessa subordinação onde foi construída na relação de emprego no Brasil. Eu entendo, eu vejo o conceito de direito do vínculo de emprego, da relação de emprego, como um conceito que, infelizmente, não atende às nossas necessidades atuais. Cada vez mais estão mais distantes do que o universo social do trabalho exige. Não existe mais essa subordinação, aquela subordinação de vínculo com o empregador, aquela relação de pertencimento, aquela relação de ordem. Não existe mais isso. O mundo cada vez mais ele é horizontal, o mundo cada vez mais ele é flexível. Entender que hoje o legislador brasileiro ele vai ter interesse de trazer novas leis? Não, ele nem tem interesse, porque ele já está, pelo menos é o que demonstra o Congresso, ele já está assim, achando que a gente já tem muito direito trabalhista, não tem mais interesse, o interesse dele é cada vez mais reduzir, e o mundo, socioeconomicamente falando, nunca admitiu, na verdade, esse conceito de emprego que foi construído pelo Brasil. Então, cada vez mais eu acredito que a gente vai se distanciando, a gente vai caminhando para uma relação de emprego mais flexível, uma relação que realmente traga mais possibilidades, não fique com um único vínculo, que não tenha tanta subordinação, que não tenha tanto elo entre empregado e empregador, né? Eu acho que as nossas relações de trabalho vão se construir daqui para frente dessa forma. Por isso que o sindicato ele é muito importante, porque ele vai ser o elo entre todos esses trabalhadores que serão livres de subordinação. Então, a liberdade é uma característica real, atual e futura. Cada vez mais, dentro da relação de emprego, ela vai ser predominante. Então, o sindicato vai ser aquele grande elo. E é ele que tem que ser fortalecido. Tomara que os sindicatos estejam aí preparados para assumir esse grande desafio e abraçar essa trajetória, porque é o que vai ser exigido. Sem eles, nós teremos cada um no universo sozinho, às margens da lei, né? Sem criar uma regulamentação, nem que seja mínima, para essas novas formas de trabalho. Então, é isso. Renata, o tempo passa rápido, né? Impressionante. Chegou aqui a doutora Silvana Fonseca, nossa diretora da ATP, membro da Comissão de Trabalho da UAB, o pessoal da Associação do Rio de Janeiro, da CAT. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Estou sempre presente, uma honra muito grande. A sua live, doutor Renato, contou aqui com a presença de gente ilustre, viu? Doutor Mauro Spirali passou por aqui. Parabéns. Esse tema do trabalho e mudança permitiria a gente falar horas e horas, Renata. Mas o Instagram é implacável, com o horário o nosso está se esgotando. Então, eu queria, do fundo do coração, em nome da associação, te agradecer por mais uma vez atender o pedido nosso. É sempre uma honra muito grande. Queria pedir que você, nas palavras finais, deixasse uma sugestão para o pessoal que está aqui nos acompanhando de livro, alguma sugestão de vídeo, algo que a gente, nessa ainda permanente quarentena, possa fazer para se informar. Fique à vontade e as palavras finais são suas, doutora Renata. Queria agradecer. Eu acho que o sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais belos que existe. E eu realmente pratico muito. Acho que, e como dizer assim, gratidão, para mim, pelo menos, Renata, é um sentimento eterno. Eu sou muito grata. Então, o que eu tenho aqui para encerrar essa live é renovar meus votos de felicidade, de gratidão que eu tenho com você, Léo, com todos da ATP, com todos também da Comissão de Direito do Trabalho, com também a minha casa, a ESA,
meu presidente, todos os membros participantes. Eu sou muito grata a isso tudo. Eu sou muito grata também às oportunidades que tive de estar aqui, de construir, como eu estava falando, quando eu estava falando para você mais cedo. É muito bom ter a possibilidade da gente conversar e construir novas possibilidades, provocar quem está do nosso lado, para que a gente consiga juntos seguir e transformar essa sociedade em um lugar melhor, né? Então, era isso que eu queria deixar. Quanto à sugestão de livro, dicas e tudo mais, são tantos livros bacanas. Hoje em dia eu estou estudando muito sobre liderança, né? Posso deixar lá na minha live. Liderança de pessoas, porque eu acredito que as grandes mudanças vão partir de nós mesmos. Né? Não vou esperar o Estado mudar, não vou esperar se vai ser menos ou mais interveniente nas relações privadas. Eu acredito que as grandes mudanças vão partir da gente. Então, estou muito feliz, grata a todos, muito obrigada. E sugestão de livro, de curso e tudo mais, passa lá no Insta, que eu já vou passando todas as informações com foto, para não esquecer de nenhum livro bacana que eu tenho que passar para vocês. @ professora Renata Berg, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Pronto. Professora Então, Renata. gente, sigam a professora Renata. Meu agradecimento a todos. Eu vou encerrar a live dizendo a todos, se cuidem para que a gente volte logo, logo para o nosso novo normal, que se aproxima. Boa noite a todos. Logo, logo tem uma livezinha com a Adriana Caribé e Raquel Pérez sobre coaching jurídico. 8h30. Tá bom? Nossa, que bom acompanhar. Beijo, Léo. Beijo Obrigada. a todos. Se cuidem. Tchau. Tchau.